Olá, queridos alunos, eu estou aqui no meu consultório, eu vou responder algumas perguntas da aula 2. Então, talvez eu precise gravar mais do que um vídeo, eu vou me concentrar no conteúdo da aula. As perguntas que eu senti que forem por demais pessoais, eu não vou conseguir responder, tá bem? Então, vamos lá. A pergunta aqui é da Aline de Santos, São Paulo, sobre a questão dos bebês surdos, né? Se essa alteração vem desde a gestação. Sim. Quando a orelha do bebê começa a se desenvolver na 20ª semana, na 21ª, 22ª, até a 24ª está a informação, toda a parte interna e externa da audição. Então, é nesse período que pode ter uma alteração, ok? Se, por exemplo, a Gisele comentou comigo, teve uma pessoa que teve que fazer uma cirurgia na 22ª semana de gestação, teve que tirar o apêndice, porque inflamou. Então, consequentemente, ela já imaginou, essa criança pode ter alguma dificuldade auditiva. E realmente, ela nasceu, fez o teste da orelhinha, foi manipulado, vamos dizer assim, e acabou que passou no teste da orelhinha, não deu nenhuma alteração, mas a criança não responde, né? Tem som alto, tem tudo acontecendo e a criança não responde. Então, deve ser feita nova avaliação. Quando essa dificuldade, né, essa deficiência deve ter acontecido? Por questões da gestação, porque teve que tomar medicação para fazer a gestação, ou para fazer a cirurgia. Então, sim, é um problema quando a mãe tem que fazer cirurgias enquanto está fazendo está no período de gestação, porque pode implicar isso no feto. Ok? Aí uma outra, a Giane perguntou aqui se então não devemos ir em festa com música alta. A música alta nos nossos ouvidos não vai interferir na criança, tá bem, gente? A questão tá mais no desenvolvimento da nutrição, de você não precisar fazer cirurgias, não precisar tomar medicações que podem alterar isso. Você pode ir em festas com música alta, né? E a criança vai ter a tendência a ficar pulando lá dentro, se divertindo junto com você. Não tem problema. O teste da orelhinha detecta, Jacem, de Cariacica, somente problemas auditivos e não detecta todos. Detecta os que ele já nasceu com. Porque existem problemas auditivos de perdas auditivas posteriores. Estas ele pode acabar não detectando. Então, ele detecta principalmente as genéticas e a que ele consegue observar clinicamente naquele momento. Tá bom? A Vanessa de São Paulo perguntou, né, que tem uma criança de 2 anos que não fala nada, mas a gente sabe que ela escuta, se isso é normal. Então, não é normal, você com 2 anos já deveria estar falando várias palavras, como a Gisele já explicou. Então, precisa ir para quem? Para o fonoaudiólogo. Ele vai fazer um teste auditivo, ele vai fazer o teste de que forma que ele escuta, o quanto ele escuta, é o fonoaudiólogo que vai pedir esse exame. Então, não é normal. A Graciele de Minas Gerais, a criança que não escuta, mas tem uma ótima visão. Neste caso, nós podemos trabalhar com a escrita através de trabalhos e jogos ao invés de libras. Algumas teorias, Graciele, dizem assim, não devemos ensinar libras, porque daí a criança não terá, ela não vai se apresentar de outras formas. Eu acredito que nós, como seres humanos, todos, que escutam ou não escutam, deveriam saber libras. Porque assim podemos comunicar com eles de outras formas, eles se sentiriam num ambiente que os aceita. Então, eu sou mais voltada para essa teoria. Nós é que precisamos saber, eles precisam saber. Essa é mais uma forma de linguagem. Combinado? Também existem outras teorias, né? Como eu estava explicando, que vai utilizar de jogos, vai utilizar de outras coisas. Eu acho que a comunicação tem que ser feita de várias formas, inclusive a Libras é feita para isso e facilita bastante a vida, cria uma comunidade. Kate, da Bahia. Boa noite, sou professor de educação infantil. Gostaria de saber até onde prejudica a fala o famoso dengo vindo das famílias, ou seja, o dengo não interfere na fala. Sim, o dengo interfere bastante na fala. Quando o bebezinho é pequenininho, isso atrai na relação. Mas, ao mesmo tempo, ele vai escutando você falar de outras formas. Então, isso é para o bebezinho, pitutuquinho, nenezinho de colo.
Depois que o nenenzinho já tá maior, a tendência é que você fale e para que ele entenda. Você até pode falar cantigamente. Então, olá, querido, meu amor. Tá vendo? Você fala cantando para continuar atraindo e expressando afeto. Mas você não fala, oh, pititiquinho, porque daí ele não vai aprender a falar direito. Essa é o que a Gisele me ensinou bastante sobre isso, né? Porque, e também quando a criança fala lato, né, em vez de falar rato, e você fala, ai, que bonitinho, tá falando lato. Então você tá ensinando ela a falar errado. É rato, vem comigo. Aí você vai ensinando ela o R, que muitas vezes é difícil. Então você dar risada ou insinuar que aquilo lá é engraçado quando ele tá trocando palavras, você estimula ele a manter. Ou se você dá uma bronca muito, muito forte, não é lato, é rato. Aí também você está estimulando de forma negativa e provavelmente ele vai continuar falando lato, porque você fez isso com ele, né? Então, a melhor maneira é falar em cantiga, rato, isso, vamos lá, rato. Você vai estimulando a falar a palavra correta. Mas ainda assim, existem crianças que precisam passar pelo fonoaudiólogo para fazer os exercícios específicos. Vamos lá. Ilziane, de Minas Gerais. Colocar a mão no ouvido quando tem som alto, como caracterizar? Como diferenciar? Não entendi a pergunta. A Cieneire, de Monções. A criança que consegue ter a compreensão interpretativa sobre determinado assunto, mas não consegue articular suas ideias, deixando as respostas confusas. Entra a questão do atraso cognitivo na totalidade ou na articulação verbal. Então, são possíveis esses dois diagnósticos, sim, né? Eu percebo clinicamente que as crianças que têm algum atraso cognitivo, elas não conseguem contar uma história nem minimamente lógica. Então, esse atraso cognitivo, sim, precisa, quando ela está acima de 6 anos, podemos fazer o teste VISC para saber aonde ela tem, em que área do cérebro, né, da cognição dela, ela tem atraso, ok? Essa questão da totalidade da articulação verbal pode ser uma consequência disso, mas também pode ser uma dificuldade mais motora. E claro que daí isso volta-se para a fonoaudióloga. Então percebe que a nossa profissão de psicopedagoga, ela conversa com vários outros profissionais. Sozinhos nós não alcançamos todas as possibilidades. A Sheila, do Rio de Janeiro. Boa noite, eu gostaria de saber a diferença de uma criança levada, bem estimulada, ativa em relação à criança que apresenta traços de hiperatividade. Essa criança pode ter dificuldades na fala. Então vamos lá, Sheila. Eu vou explicar o que é uma criança com TDAH, transtorno de déficit de atenção. A hiperatividade, ter uma criança agitada, não significa que você tem uma criança com déficit de atenção, porque o transtorno é do déficit de atenção. Ela não consegue se manter atenta. Então vai ser um processo, Sheila, de ensiná-la pouco a pouco a manter-se focada numa atividade só, manter-se interessada, manter-se implicada numa atividade só. Por isso que nós fazemos técnicas assim, não pode ter nada em volta, não pode ter nenhum som, para ajudar a criança a se manter focada numa brincadeira só. E isso nós fazemos com todas as brincadeiras. Então, vamos brincar com a xícara, é só com a xícara, não precisa pegar a sala inteira. Porque esse é o treino para essa criança. Dentre outras especificidades que vocês vão poder ver, né, em outras aulas, porque essa aula minha, ela não é das deficiências, né? Ela é uma aula do desenvolvimento. Nós falamos sobre ela, mas tenho certeza que você vai ter uma aula específica sobre hiperatividade e déficit de atenção, tá bom? E crianças, elas devem ser bem estimuladas. O que significa bem estimuladas? Significa que não tem múltiplas e infinitas estimulações ao mesmo tempo. Significa que você está ensinando ela a fazer uma coisa. Fazer uma coisa. Então, isso é bem estimular. Dar infinitas possibilidades não significa bem estimular. Na verdade, você está hiperestimulando. Ok?
E só a última pergunta aqui sobre a questão auditiva, vamos ver. Uma curiosidade, as crianças tendem a trocar os nomes, exemplo, tio, tia, só um pouquinho, por totalmente diferentes. Um sobrinho chamava o tio de Poicio, assim dessa forma como ele lê. Ah, tá. Tá falando sobre os nomezinhos. Então, as crianças, elas escutam mais facilmente, né? E é por isso que eles criam nomezinhos diferentes para os irmãos, para os tios, porque eles escutam mais a parte da palavra que é mais alta. Então, tia Paula. Então, vai me chamar de pá, não é? Tia Paula. Pá não é o mais alto? Então ele pega essa pequena coisa e tenta interpretar o que significa a palavra. Então, no Célia, daqui de Maringá, é essa questão. Por isso que eles sempre inventam, os bebezinhos sempre inventam um nome esquisito para o irmão mais velho, né? Porque ele pega a primeira palavra, a primeira sílaba que ele entende e pega aquilo como o nome. Então, ele está tentando chamar a pessoa de nome. E isso vira uma graça, todo mundo aceita, e fica comédia, e isso se mantém. Então, é essa a estrutura. Eu vou encerrar com vocês aqui e vou fazer o próximo vídeo. Um beijo!